Salve, salve, galera! Salve todas, todos e todes, saudando sempre as que vieram antes, abrindo as trincheiras. Meu nome é Fátima Farias e faço parte desse quilombo. Sarau Afrogueto Urbano, Programa Afrogueto Urbano, Jornal Afrogueto Urbano. Uma Fátima Farias, poeta, escritora, cozinheira, metida, exibida e muito curiosa. Estamos aqui no nosso 6º programa. E tá um palanque aqui, uma tela linda, linda, de pessoas que adoram e que amam a cultura, a ancestralidade, pessoas pretas, pessoas afro-indígenas, pessoas latentes, cheias de ideias, querendo expandir horizontes. Agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse quilombo que foi criado, né? A sementinha foi plantada pelo nosso amigo Manox, que vai dar todas as dicas de como se planta sementes de quilombo em cidades, né, grandes, assim como Porto Alegre, convidando todos que estão nos assistindo, todas e todos, para prestarem atenção em cada palavra de um desses nossos amigos que falarão como foi sua trajetória dentro desse projeto que se expande, né, sem limites. Quero agora, então, passar a palavra para o nosso amigo, rapper Manox. Por favor, nos dá o teu... Dá aí, dá o teu grito, teu grito de liberdade, já que nós estamos falando em quilombo, né? Dá o teu grito de liberdade, zumbi. Que nem diz a minha tia, ela tem 79 anos e ela costuma dizer o seguinte, ó: ô malandragem, quando passar aqui na roda tem que deixar o teu cordial, né? Então o que ela tá dizendo com isso, né? Dá a tua ideia, deixa a tua visão, passa a tua ideia, deixa o teu cordial. Eu vou deixar o meu cordial aqui. Bom, primeiro, né, cara, olha só que coisa mais linda olhar para essa tela, né? É um aquilombamento assim, fora do sério, né? É um aquilombamento fora do sério, assim, tipo, só potência, né? Só gente que eu aprendi a conhecer, aprendi a respeitar ao longo desses 5 anos já de projeto Sarau Afrogueto Urbano. O Sarau Afrogueto Urbano foi um projeto que começou na minha cabeça e na cabeça da Fábio, né, minha ex-companheira que faleceu no ano de 2022. Estou aqui com a Júlia, aqui, ó. A Júlia está aqui do meu lado. Né? E esse projeto, eu e a Fábio, a gente frequentava os saraus, né? Saraus em Porto Alegre, sarau em São Leopoldo, sarau aqui em Canoas. E num desses saraus que a gente frequentou, ela comentou assim que fazia falta, né? Um sarau que realmente não só trabalhasse a poesia, mas também unisse as pessoas e não fosse só um espaço de vaidade poética, vaidade artística, né? Onde todo mundo vai lá dar o seu melhor só para ser bom naquilo que faz, que é declamar poesia. E daí eu estava com ela, a gente conversando, ela estava chateada, né? Que ela tinha participado de um sarau e ela viu assim muita bebida, muita loucurada. E na ocasião aquilo incomodou ela. E eu sou de rua, né? Sou de favela, então essas coisas para mim é normal, né? E não tinha percebido isso. E daí ela me provocou, ela perguntou assim: por que não constrói um sarau? Daí eu falei para ela assim: então tá, então vamos fazer o seguinte, em vez de eu construir um sarau, vamos nós dois construir um sarau. Né? Se eu for construir, fica só eu. Agora, se nós dois for construir, né, a gente consegue fazer algo que contemple homens e contemple mulheres, né, que contemple as mulheres negras, que contemple as mulheres com descendência, né, dos povos tradicionais, que contemple a tiazinha, que contemple a tia lá de dentro da comunidade, que contemple a profissional da área da saúde, que contemple a formadora de opinião do jornalismo, que contemple uma diversidade de pessoas. E esse sarau ele surgiu justo no ano que a presidenta Dilma tinha sofrido o impeachment. E daí o pedido da Fábio, a provocação da Fábio, com esse ambiente, né, de impeachment que estava
se avizinhando no nosso país, né? A Dilma, ela sofre o impeachment em 2017 e 2018 nós temos eleições, né? E daí eu lembro que eu conversei com a Fábio assim, então vamos montar esse sarau, só assim a gente consegue conversar com as pessoas, sentir o que as pessoas estão pensando com relação a essas coisas que estão acontecendo no nosso país, porque naquele momento ali, em 2017, eu não estava mais militando ativamente nas ruas. Eu estava cuidando da minha família, da minha filha e da minha esposa, né? Eu estava tocando a vida. E, de repente, né, o país estava bom, né? Estava todo mundo adquirindo as suas coisas, o país estava numa crescente. Aí, de repente, ali, a Dilma sofre aquele golpe e o país começa a entrar numa ladeira abaixo. Ladeira abaixo que se culminou com a entrada do Temer, né? E depois com a entrada do Bolsonaro. Então, por algum motivo, o sarau afrogueto urbano, ele surgiu nessa efervescência das pessoas se construírem, né, se construírem enquanto coletivo e enquanto coletivo se preparar para os embates que a gente estava adivinhando que estava prestes a acontecer. Por incrível que pareça, a minha vontade que o sarau afrogueto urbano fosse um espaço poético e um espaço político e um espaço social, um espaço de empreendedorismo foi tanta que infelizmente a gente não conseguiu impedir a vitória do Bolsonaro em 2018. Nós não estávamos preparados ainda para falar sobre política, por mais que a gente, né, defendesse uma opinião política mais na linha da esquerda, mas nós não tínhamos ainda intimidade suficiente para falar de conjuntura política. Então, o sarau ele acontece ali. E naquele momento eu comecei a conversar com a Fábio, e daí eu comecei a citar nomes de pessoas que eu gostaria que tivesse junto com a gente. E um desses nomes é o Jus Fidelix e a Dana Farias. Né? Na época, né, eles eram um casal, eu já tinha um carinho enorme pelo Jus e tinha um carinho enorme pela Dana Farias. Então, por eles, né, serem, além de casal, cada um estarem envolvidos, né, com a arte, com a música, com o hip hop, eles também tinham, cada um na sua individualidade, as suas potências. Então, eu convidei o Jus, convidei a Dana e convidei mais três pessoas que acabaram, no decorrer do processo, acabaram não entendendo a proposta do nosso sarau, né? Não era um espaço para alimentar a vaidade, não era um espaço para alimentar o ego, mas era um espaço de exercício de troca de saberes, era um espaço de exercício de como atuar de forma coletiva. Ninguém se conhecia, ninguém nunca tinha trabalhado junto e, de repente, nós estávamos produzindo uma ação cultural que reunia e reuniu muita gente. Eu fiz, inclusive, antes da gente estar gravando esse programa, eu fiz uma análise de todas as pessoas que passaram pelo sarau no período que a gente fez as atividades na rua, né? Fizemos num bar, fizemos na Casa de Cultura Mari Quintana, fizemos no IFIRGS, fizemos lá na Zona Norte, lá perto da rótula da Zona Norte, fizemos na Alvorada, enfim, foram acho que inúmeros, mais de 10 edições que a gente fez, e nas minhas contas, mais de 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas passou por esse nosso projeto cultural. 1.000 pessoas que envolveram dançarinos, envolveram escritores, poetas, pessoas do hip hop, pessoas do samba, pessoas da dança afro, pessoas do empreendedorismo, pessoas do teatro. Nossa, foi uma efervescência de pessoas que passou por esse projeto. Então, quando eu vi essa ideia, que era uma ideia de... sabe aquela ideia de ninguém larga a mão de ninguém? Foi nesse sentido que a gente construiu o sarau afrogueto urbano. Por incrível que pareça, nem imaginava que nós iríamos passar pelo que a gente passou, né? Com a pandemia em 2020, com a pandemia em 2021 e com
o pós-pandemia 2022. Talvez, se nós não tivéssemos esse espaço de interação aqui, eu acredito que nós teríamos individualmente nós teríamos tido problemas, porque foi um momento de muito isolamento. E esse espaço Sarau Afro-Gueto Urbano, ele também contribuiu para uma ação social que nós nem imaginávamos que estávamos vivenciando ela na prática, que foi o período que, né, muitos que aqui estão, nós conversávamos, nós falávamos sobre as coisas que estavam acontecendo com relação à pandemia. E foi muito interessante que a gente conseguiu passar pela pandemia de uma maneira menos tensa, porque também o Sarau Afro-Gueto Urbano ele cumpriu esse papel social para nós. A Fábio acabou falecendo, né, no ano de 2022. Teve um período, inclusive, do projeto que eu não pude dar o meu 100%, que foram, acho que, as últimas edições do Sarau Afro-Gueto Urbano que aconteceu, que eu não estava presente. Né? Nesse período, não é que eu não queria estar com vocês, tá ligado? Eu queria, a Fábio queria, mas foi um período bem delicado, né? Um período que eu não desejo para nenhum de vocês passar, entendeu? Né? A gente vê as pessoas que a gente ama, a gente vê a nossa família, né, se diluindo, né, por causa de uma doença. Então, foi um período muito difícil, não foi fácil, foi um período que eu precisei, inclusive, mergulhar para dentro, né, para poder lidar com as emoções, né, tanto eu quanto a Fábio, né, eu fui até o último dia de vida do lado dela, não foi fácil, foi super difícil, foi difícil para mim, mas foi 10 vezes mais difícil para ela. E vocês podem ter certeza de uma coisa, todas as edições do Sarau que aconteceu, e nós não estávamos juntos, nós estávamos juntos, só não estávamos de corpo presente, entendeu? Porque ela sempre comentava, ela sempre analisava. E uma coisa que foi muito interessante da construção desse sarau foi o seguinte, para concluir a minha parte desse depoimento. O fato de eu ser um homem afrodescendente, um homem de origem negra, né, com origem também de bugre e de índio, né, porque por parte do meu pai, né, meu pai era bugre, né, assim que é denominado, né, o negro com índio, e a minha mãe, né, a minha mãe negra, e o avô dela era português. Então, olha a mistura que foi, né, minha família, né? E foi muito interessante porque eu tive inúmeros relacionamentos da minha vida, né? Relacionamentos com mulheres negras, relacionamentos com mulheres brancas, relacionamentos com mulheres amarelas, relacionamentos com mulheres azul, relacionamentos com todos os tipos de cores que vocês possam imaginar. O que me fez me envolver sempre foi o sentimento. O sentimento sempre foi uma coisa que, no meu ponto de vista, foi o que balizou a minha vida e os meus relacionamentos. Eu nunca fiquei com ninguém sem amar. E sempre quando eu fiquei, eu me entreguei de tal maneira que eu sempre amei. Amei, fui amado. Me decepcionei, diversidade de emoções e de sentimentos. Me incomodou, né, vivendo no nosso país, porque a gente tem a história, né, do nosso povo preto, saído da África e tudo mais, vindo para cá. A gente tem que procurar entender que aqui já existiam pessoas, né, a comunidade dos nossos povos tradicionais, e a gente tem que entender que muita gente foi trazida para cá também, que não era nem negro, nem índio, mas era descendente de italiano, descendente de português, era descendente de açorianos. E o Brasil, né, é essa catástrofe que foi o processo de escravização, o processo de extermínio da população negra e esse processo de miscigenação forçada que aconteceu no nosso país. Em suma, nós somos fruto de tudo isso. E nesse processo que eu me relacionei com a Fábio, que eu me apaixonei pela Fábio, que a Fábio se apaixonou por mim, nós tivemos uma filha,
que está aqui, inclusive, né? Né? E a Júlia é fruto de um amor de um homem descendente com uma mulher. Eu não diria que a Fábia era branca, porque o Fábio é negro, a mãe da Fábia é branca. Então, na minha opinião, eu sempre chamei a Fábia de Sarará. A Fábia, se ela tivesse deixado o cabelo dela sem chapinha, seria Black Power, né? Porque eu vi, né, na convivência assim de casal, eu vi ela com o cabelo Black Power. Então, ela era uma Sarará, ela era uma afrodescendente também. Mas os traços dela não eram traços, os lábios dela não eram lábios de mulher negra, o nariz dela não era um nariz com os nossos fenótipos, entendeu? E, enfim, a gente teve um relacionamento lindo e uma das coisas que ela brigava pela questão racial até muitas vezes nos espaços públicos, mais do que eu, tá ligado? Porque, né, a gente que é negro, a gente não quer estar entrando em tudo quanto é, mas ela brigava. Toda que ela via que alguém nos destratava pelo fato de eu ser negro e ela ser uma mulher branca, ela virava uma leoa, sabe? Então, quando a gente criou o Sarau, a gente entrou em acordo que tinha que ser um espaço de negros, brancos, amarelos e vermelhos. Tinha que ser um quilombo, né? Porque quilombo foi isso, foi um espaço onde todos que eram contra a escravização de corpos negros eram contra o extermínio dos nossos povos originários, estavam juntos. Então, quando a gente cria o DNA do Sarau Afro-Gueto Urbano, é essa diversidade cultural, étnico-racial que a gente tem dentro desse espaço. Infelizmente, em alguns momentos, daí eu coloco nós, tá? Nós fomos muito duros com as pessoas não negras dentro do nosso grupo. E a gente precisa aprender, precisa reconhecer que pessoas brancas, quando estão do nosso lado, elas estão para fortalecer a nossa luta. Porque o racismo não foi nós que criamos o racismo, não foi a população negra que criou o racismo. Quem criou o racismo foi o conceito de branquitude, que é um conceito que acredita que só pode existir um tipo de etnia que se sobressaia em cima das outras. E esse conceito está diretamente linkado com o fascismo, está diretamente linkado com o patriarcado. E a nossa população negra precisa estudar cada vez mais sobre isso, para não confundir pele branca com conceito de branquitude. A gente precisa estar atento a isso e nós não podemos afugentar pessoas brancas que estão junto com a gente, né, estão construindo uma transformação junto com a gente, porque essa transformação, essa luta, já diria Malcolm X, já diria Martin Luther King, ela é uma luta de todos que não concordam com as injustiças sociais e a diferenciação étnico dentro da nossa sociedade. Então, negros, mais do que nunca, precisam de fato estar na luta. Nem todo negro, vocês estão ligados que nem todo negão, nem toda negona, nem toda preta, nem todo preto tem consciência negra, entendeu? Então a gente precisa ter a ajuda de todos nessa luta contra o racismo, nessa luta contra as injustiças sociais, nessa luta, né, que é a luta de classe. O que está em jogo, na verdade? É a luta de classe, de uma classe se sobressaindo em cima de outra classe. E dentro desse processo todo, que é motivado pelo sistema capitalista, entra também a questão dos recortes étnico-racial e recorte de gênero, livre orientação sexual, está tudo interligado. Não existe uma luta só, está toda ela interligada. Mas a gente, lógico, por ser preto, a gente sempre vai defender o nosso povo e sempre vai brigar pelas questões do nosso povo. Porque, né, eu estava fazendo um estudo esses dias, o Holocausto, né? O Holocausto contra o povo judeu levou um pouco mais de 12 anos. A escravização dos corpos negros levou 388 anos. Então, quando a gente constata isso, a gente entende, né, que existe um desequilíbrio nessa balança aí, né? Os dois povos sofreram, mas teve um povo que sofreu por 388 anos.
Então, e nesse processo de 388 anos, foram 388 anos de chibata, de corrente e de assassinato da população negra. Né? Então, judeus e negros precisam estar juntos, né? Pessoas brancas precisam estar juntos com a nossa luta. Pessoas que são dos povos originários precisam estar nessa luta com a gente e nós precisamos estar com eles também. A luta deles é a mesma luta nossa. E todo branco que não se sente parte dessa sociedade que oprime e que pratica o racismo tem que estar junto com a gente. Então, o Sarau Afrogueto Urbano é isso tudo. Talvez não seja para alguns, mas esse é o DNA da construção do Sarau Afrogueto Urbano. Aí foi por isso que eu chamei a Jordana, chamei o Manuel e chamei mais 3 pessoas que não estão aqui, mas que certamente, numa outra oportunidade, eu gostaria também de ouvir, né, a fala deles com relação à construção desse projeto. E, lógico, né, depois do projeto construído, é natural que aconteçam metamorfoses, é natural que aconteçam desdobramentos, e todos os desdobramentos que têm acontecido com esse projeto chamado Sarau Afrogueto Urbano é reflexo de esse conjunto de pessoas que são inquietas e não aceitam viver dentro de uma sociedade injusta, racista, homofóbica, gordofóbica, sexista, e estão aqui juntos fazendo o bom combate. É isso. Desculpa me prolongar. Tamo junto. Então pronto. Aula de história com Mano Ox, o dono do quilombo, o criador, o plantador de sementes. Agora nós vamos chamar a Mari para falar um pouquinho de como foi a chegada dela no nosso sarau. Fique à vontade, Mari. Oi, pessoal. Então, como o Mano trouxe ali, né? Meu nome é Maria Ângela Santos, eu sou da área da saúde. Também fui convidada pelo Mano e pela FAB na época, onde já estava algumas pessoas, né? Mas foi uma honra para mim, porque eu nunca tinha participado de nada parecido. O sarau, para mim, foi uma coisa linda, assim, um convite muito bom, me senti muito feliz. Eu trabalho na área da saúde agora já faz uns 26 anos, e trabalho com adição, com usuários de álcool e drogas, e aonde sofrem bastante discriminação. Na época eu era casada com o Rony, então, e o Rony fazia Libras, né, na IRFIS, e ele precisou, eu fiz um trabalho sobre discriminação na unidade onde eu trabalhava, em função dos meus pacientes, porque alguns pacientes negros internavam e não tinham o mesmo tratamento, né, e aquilo me incomodava muito. Então, eu e a minha irmã eu decidi fazer um trabalho, porque meu chefe me trouxe que eu estava enganada, que eu falava muito de discriminação, e ele me disse que não existia essa discriminação que eu estava vendo com os pacientes. Então, que eu fosse estudar sobre, né? E como eu nunca tinha, né, focado nesse estudo, né, eu fui, então, fazer um trabalho. E aí, nesse meio desse trabalho, o Rony pediu para que eu falasse na escola dele, no 20 de novembro, e lá eu conheci o mestre Prudêncio. Me apaixonei. Cada palavra dele, para mim, parecia que suava, né? Batia, assim. Fiquei muito, muito... Aquilo, para mim, me mostrou a minha raiz, que eu não olhava de fato, né? Que eu era uma negra e que tinha gente mais negros que eu, ou tanto quanto, sofrendo, e eu não olhava. Eu via no meu setor, mas eu não via fora dali. Eu não tenho muita explicação para isso, mas eu via muito. E numa atividade dessas, o Rony me convidou para ir na Redenção. Lá na Redenção estava o Mano e a Fábio, e tinha mais uma pessoa que eu não lembro lá, e aí, conversando, eu pedi para falar, toda envergonhada, porque eu sou toda envergonhada, que eu falei sobre a área da saúde. E o Mano Era a Cláudia? Era a Cláudia, isso. Passou-se a conversa, o Mano pediu o telefone. E aí a Fábio, maravilhosa, eu dizia, aquela branca no meio dos negros,
né? Porque a Fábio, não parecia ser uma negra, né? Para mim, ela é uma branca no meio dos negros, mas a favor. Então, desde ali, aí a partir dali a gente participou do sarau, começamos o trabalho, o Mano montou um grupo e o estudo veio. Então, cada coisa que eu aprendo, cada desenvolvimento que eu participo, eu só tenho agradecimento, né? E aprendizado também. Hoje, se eu consigo estar falando hoje com mais calma e lembrando algumas coisas, porque eu sou muito afoita, o sarau me ajuda muito para isso, né? E me ajudou, né? Então, o sarau, ele... Claro, a gente tem vários outros sarais, a gente participou de outros, fomos ver no centro. Não estou dizendo que eu não conhecia sarau, eu conhecia, mas eu não tinha essa visão. Então, o sarau afro-gueto urbano me trouxe uma outra visão, né? Uma mistura de pessoas em prol de uma coisa só, né? Porque a gente vem para uma luta que a gente tá gatinhando, né? Mas a gente vê que está vencendo. A nossa política, ela cortou muita coisa, né? Nesse meio tempo de pandemia, né? A pandemia ela nos tirou muita coisa. O nosso presidente anterior nos tirou muita coisa. E aí parecia que a gente não tinha voz, né? Mas toda vez que a gente estava no grupo do sarau, a nossa voz estrondava, né? Não tinha para ninguém. E todos os nossos encontros e todos os grupos, o sarau se fez presente. Tanto é que eu participo de algumas outras atividades, e quando as pessoas vêm a mim para me perguntar para alguma coisa, ou pedir que eu participe de alguma coisa, mas tu é do sarau, né? No sarau, o sarau é show. Então, é só coisas boas, né? E às vezes eu digo, não, mas eu não consigo falar. Eu vou passar para alguém que fale. Mas como? Né? Tu é uma empoderada, eu sou uma empoderada. Mas se hoje eu consigo estar assim, falando e me expressando, é graças ao sarau, é graças aos grupos, é graças aos trabalhos que a gente faz. A Jordana, que eu só tenho, né, a agradecer, a Egéria. Se eu for começar a citar o nome de vocês, o que é o livro da Fátima, né? É uma loucura. Eu não me canso de abrir, às vezes eu tô deitada, eu dou uma abertura, abri um pouquinho para dar uma lida. Então, o sarau veio para somar, mas não somar e sair. Ele veio, eu vejo o sarau somando e ficando, né? É esse o meu falado. Eu acho que eu vou passar para Jordana, né? Oi, gente, eu sou a Jordana, ou Dana, como a galera me chama. Eu entrei no sarau lá no comecinho, lá em 2017. Muitos de vocês que estão aqui hoje ainda não estavam. O Mano e a Fábio me convidaram também ao Manuel para participar desse sarau. No começo eu não sabia muito bem ao certo o que estava por vir, né? Mas de pronto eu já aceitei a ideia, porque eu estava com vontade, sim, de me aquilombar e de começar a aprender, né, coisas novas, né? Eu estava com muita sede de aprender coisas novas. E o sarau, ele abriu as portas, assim, do conhecimento de coisas que eu nem imaginava, sabe? Eu já me reconheci enquanto mulher negra, sim. Já frequentava alguns outros saraus também, mas o sarau afro-gueto fez com que eu me aproximasse cada vez mais dessa minha cultura afro, né? Fez com que eu corresse atrás de entender mais a minha história, fez com que eu perdesse também um pouco do medo de falar em público, né? Apesar de gostar muito, assim, mas eu sempre fui muito insegura, né? Devido a diversas dificuldades que eu passei na minha infância, enfim. Eu tinha muita insegurança de planejar eventos, né? Eu sempre achava que eu não tinha essa capacidade e, na verdade, eu aprendi muito com as pessoas que estavam ali dentro, né? O Mano Ox sempre foi uma
inspiração muito grande para mim nesse sentido, né? Então, ele me ensinou muito nessa questão de produzir eventos, de aprender a lidar com as pessoas, enfim. E cada pessoa que foi entrando dentro do sarau foi um aprendizado novo, né? Cada pessoa, cada pecinha que foi entrando dentro do sarau foi contribuindo com coisas diferentes, né? Foi fazendo uma troca muito gostosa, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz, não vou falar muito, porque eu sou de poucas palavras, porque eu sei que tem muita gente para falar ainda, né? Então, o nosso tempo não é tão longo assim. Mas o que eu tenho a dizer é que o sarau me ensinou e me ensina muito todos os dias. E se hoje eu tenho muito mais autonomia para fazer meus próprios eventos, tenho muito mais autonomia para criar coisas novas e muito mais segurança para isso, o sarau com certeza tem a sua contribuição fortíssima para isso. Então, vou chamar a próxima pessoa. Que é o próximo, é o Manuel? É o Manuel? Próximo? Sim, Então sim, tá. sim. Salve, Manuel, então, tudo salve. contigo, então. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Então, pessoal, bom, primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel Fidelis, conhecido como Justo Fidelis. Fidelis, eu carrego o sobrenome da minha mãe, que é a mulher que me gerou, que me deu a vida, que mostrou o caminho e que me ensinou a passar pela dificuldade, né, como um menino preto, mas ela nunca me deixou assim, me questionar de cabeça baixa, sempre de cabeça para cima, né? Eu passei por muita dificuldade, né? Infelizmente, aí algumas coisas afetaram a minha vida, como muitos já sabem, né? A deficiência auditiva, a fala, mas a gente sabe que tem uma força maior dentro da gente, né? Que é aquela ânsia de vencer, né? De querer passar por dificuldade, querer passar por adversidade. E, então, eu vou só resumir assim, um pouquinho assim, o que me levou a chegar até onde eu estou, que é através da música, através da televisão. Hoje a mamãe e nós assistia a televisão numa casa de barracos de madeira, pagando aluguel, passando dificuldade, mas meu pai sempre trabalhando. A música me chamou a atenção quando eu ouvi o Xandra de Sá, Maia, sabe? Ele bateu aquela ânsia de, puxa, cara, o que é isso, né? A magia da música, aquela coisa mexe com a gente. E eu fiquei pensando, pô, cara, será que um dia eu vou conseguir cantar, sabe? Aí o tempo passou, comecei a fazer fonoaudiólogo, comecei a passar, entrou o hip hop na minha vida, que foi a minha salvação. Muita gente acha que o hip hop não salva, mas hip hop salva a vida. Ela regenera, ela transforma as vidas. Foi o que aconteceu comigo, né? Através do hip hop eu conheci o Mano Watts, muitas dinastias negras da música brasileira, do mundo inteiro, que eu ouvi, meu Deus, cara, o que é isso? Que movimento é esse? Até que eu conheci a capoeira. Foi ali que eu conheci o meu centro afro, a cultura negra, meu contato com o povo negro foi através da capoeira, né? Foi antes do... Nesse meio da capoeira eu conheci o hip hop. Aí, galera, eu comecei a me envolver com a cultura, dançarino, fui b-boy, aprendi a fazer uns passezinhos, né, na cima da caminhada. Comecei a atingir o dom de compor. Todo mundo sabe, né, que de um tempo eu comecei a desenvolver a minha arte, a música, até que um dia eu resolvi fazer uma carreira solo. Fui tentar e deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma experiência muito boa para mim, que eu aprendi muita coisa, a me conhecer, eu mesmo, a me desenvolver. E nesse meio tempo eu conheci a Dana, né? A gente surgiu aí, a gente fez um projeto Suburbo Black, a qual a gente tocou no Rio Grande do Sul. Conhecemos muita gente preta, muita gente da música. A gente começou a se analisar, pô, meu, o que é isso, né? Movimento forte, né? Aí veio um convite do Mano Watts, por estar o Afrogueto Urbano, que no começo foi através do Suburbo Black, a gente teve um contato mais próximo. E aí, com a cadeira, pô, tem né, o sarau, começamos a se desenvolver, gostamos muita gente. Aí, nesse meio tempo que eu posso dizer assim, ó, com o sarau eu aprendi muita coisa, muita gente, a gente se expressa, a gente se espelha. Foi aí que eu e a Dana criamos arte suburbana, que a gente começou a levar nossa cultura para Cachoeirinha,
começamos a levar para vários lugares de Porto Alegre, desenvolver a arte. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que a resistência, a música leva a gente muito longe, a cultura. Nós temos que aprender. O que eu sou hoje, eu agradeço ao Sarau, ao Foguete Urbano. Também sou um cara tímido também, me desenvolvi a me preparar, a postura de palco, conhecer pessoas. Foi um grande desafio, né? Mas a gente está aí para superar cada obstáculo e eu acho que cada um tem a sua capacidade. E é isso, galera. Não tem muito o que falar, só quero que todo mundo busque os seus ideais, não deixa ninguém, sabe? Acho que agora ninguém vai mais nos derrubar. Essa é a real. No momento que a gente acha o caminho, o alicerce, já era perdedor, já era o racista, já era o preconceituoso, ninguém vai nos botar mais de cabeça para baixo, olha no olho do racista, olha, mas olha assim, a luz, olha, pode crer, vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe, segue a tua caminhada, sem pisar em ninguém, humildade a gente chega longe, respeitando o próximo, sem pisar em ninguém. É isso, galera. Eu não vou expande muito, porque tem muita gente. Só tenho a agradecer a Sarau e vamos de cultura, arte. E é isso aí. Passe a palavra para quem agora? Agora é tu, Egéria. Vem, Egéria. Egéria. Vem aí com teu boné de rapper aí. Diz aí. Salve, que coisa mais linda de ver essa família junto. Primeiramente, eu preciso agradecer a cada um de vocês por essa família, né? Porque para mim o Sarau Afrogueto Urbano, ele é muito mais que um projeto. Desde o dia que eu comecei a participar e vestir essa camisa, foi uma aprendizagem, tem sido uma aprendizagem enorme, então eu preciso agradecer porque eu aprendo com cada um de vocês. Eu sou Egéria Barbosa, né? Eu sou Elisandra Barbosa, vulgo Egéria Barbosa, né? Mas, como eu estava dizendo, eu encontrei o projeto Sarau Afrogueto Urbano aí na estrada da minha vida, né? Eu estava indo para a Cidade Baixa, levando a minha filha mais nova, que não estava muito legal, e eu quis levar ela para um passeio. Eu disse, não, hoje tu não vai ficar de bed, tu vai lá para a Cidade Baixa, que é lugar de jovem, lugar de gente diferente, nós vamos lá. E encontrei ali no viaduto do Brooklyn quem? O Sarau Afrogueto Urbano, né? Rolando, acontecendo, tava a Dana, tava o Jus, tava a Carol, tava a Mari, tava, acho que a Camila, tava o Rony, tava a querida Fábio, tava o Mano Oxy, tinha muita gente querida lá, e tava rolando uma feira, e eu tava com vinho de canto ali na minha mochila, e eu fiquei ali vendo, e eu louca para já lá falar umas poesias, porque eu sempre gostei de poesia, né? Aos meus 10 anos eu fiz a minha primeira poesia, mas muito tímida, porque fiquei muitos anos sem escrever, que sou uma sobrevivente de violência doméstica também. Acho sempre importante eu falar isso, porque a gente tem que mostrar o lado bom e da onde a gente veio, né? O que a gente passou, para as pessoas terem a noção de que a gente sobrevive a tudo, né? É só querer. E eu lá, quando eu estava passando meus maus momentos lá, eu escutava o negro drama, eu escutava o rap, e daí eu me senti o negro drama, né? E ali eu comecei a resistir, sair da violência doméstica. Quando eu saí da violência doméstica, eu me empoderei, aí eu fui conhecer o movimento negro de longe, fiquei sabendo dos Panteras Negras, fiquei sabendo que a maioria eram mulheres, aquilo me empoderou, me deu uma força enorme, né? Porque eu me senti ali representada, né? Porque tá na veia o rap, a poesia, quando ela tá na veia da gente, no sangue, não tem como fugir disso, né? E eu acredito muito na nação hip hop, eu acredito nos projetos sociais, é o que eu mais acredito na minha vida. É isso, entendeu? E daí que aconteceu? Eu encontrei o Sarau, fiquei ali curtindo, maravilhoso. Conheci a Cláudia estava lá, a Cláudia fazia umas roupas bacanas, adquiriu uma saia linda, tenho até hoje, é minha relíquia aquela saia. E o que aconteceu? O Mano e a querida saudosa Fábio vieram no final ali e me convidaram. Eu não acreditei, né? Eu sempre conto essa história, né? Não acreditei. Eu digo, que eu? Eu participar do Sarau Afrogueto Urbano? Como assim? Eu fiquei lisonjeada. E até depois, daqui a pouco, eu vou ler uma poesia, que é uma poesia muito legal, mas tem uma que é sobre os afrogueto urbanos. E tem uma parte dessa poesia que eu fiz por causa da Fábio, que é o seguinte: avante, vamos um com os outros, de mãos dadas, sobre o olhar do bem, do zen, de alguém que vem e chega, acrescenta, sustenta, acolhe e orienta.
foi isso que eu senti quando a Fábio olhou para mim e falou assim, vem com a gente, sabe? A Fábio, ela transmitia muita paz, para mim, ela era muito zen. Toda vez que eu trocava umas ideias com ela, eu me sentia com o meu coração quentinho e acolhida. A gente não teve, assim, uma amizade profunda de estar sempre junto, mas os momentos que a gente teve, para mim, eles foram intensos e eu vou guardar para sempre. Então, o Sarau Afrogueto Urbano me trouxe o encontro direto com a escrita, de novo, com a literatura. Eu comecei a conhecer escritores, poetas. Eu me lembro que eu cheguei para a Fábio um dia e falei assim, o que é slam? Ela olhou para mim assim, admirada, né? É que essa menina não sabe o que é slam, né? Aí, é uma competição de poesia, assim, 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 assim. E aí eu fui lá e fiz uma poesia sobre maternidade, que fazia muitos anos que eu escrevia poesia. E aí eu li para ela essa poesia. E eu acho que eu não li para mais ninguém, mas eu li para ela, ela achou linda, né? E tal. E o Sarau Afrogueto Urbano, um dia eu estava falando com o Mano, falei com a Dana também, a mesma coisa, tempos depois, que eu acho incrível esse projeto, porque esse projeto é um projeto que ele é abençoado, ele é cheio de axé, ele veio mesmo para ficar, ele veio para ter visibilidade, ele veio para mudar, ele veio para expandir consciências, ele veio para crescer, por isso que ele cresce. Todas as pessoas, desde que eu entrei nesse projeto, que foi lá em 2017, todas as pessoas que se comprometeram com o projeto do Sarau Afrogueto Urbano, elas se desenvolveram de uma forma, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui falando assim desse jeito, a Dana acabou de dizer que tinha dificuldade de falar, quantos outros aqui, e a gente se desenvolveu de uma forma tão espontânea e natural, e como eu disse para o Mano, a gente vê que a gente é grande, e aí de repente tu te depara e tu vê que tu é gigante, quando tu tá numa família, quando tá num projeto que tem comprometimento, que acredita, e a coisa mais incrível do projeto Sarau Afrogueto Urbano, que eu quero registrar aqui, é que todas as pessoas que eu vi aqui entrarem e passarem pelo projeto Sarau Afrogueto Urbano, elas cresceram de uma forma dentro do projeto e fora do projeto incrível. Todas as pessoas que se comprometeram com o projeto Sarau Afrogueto Urbano se desenvolveram dentro do projeto, cresceram e transbordaram para fora. Elas passaram a ter outros projetos, outras atividades. Eu poderia citar aqui o nome de todos e falar tudo que cada um de vocês estão construindo, mas como cada um vai se apresentar, eu vou deixar para ver de cada um, né? Mas todos aqui desenvolveram atividades, o jornal, eu com o meu projeto, o Coletivo Amor, a Dani e o Jus ali, Arte Suburbana, né? Chegaram com o Subúrbio Black e daqui a pouco já estavam com Arte Urbana. Hoje o Mano Fidelis está com a Casa Preta, todos, a Fátima entrou, está no 3º livro, né? Então, assim, é uma bênção para mim estar dentro do Sarau Afrogueto Urbano. É só gratidão mesmo de estar junto nesse projeto com vocês. É só agradecer. Agora, pela minha lista, eu tenho que tu me chama. É isso? É, porque tem que contar a tua trajetória, né? A trajetória é linda também dentro do projeto. Pois então, eu vou contar bem rapidinho a minha trajetória dentro do projeto, né? Tem uma parte minha que é da área da gastronomia, né, gente? Eu sou das panelas. Porque no quilombo, quem é que fazia as comidas? Eram as pretas. Quem é que picava a cebola, picava o alho e fazia o feijão afeijoado? Era nós. As mulheres, né, as velhinhas lá nos ensinaram e bem direitinho. Então, o meu aprendizado é diário, é minuto a minuto, nós todos, né? Aprendemos um pouquinho mais, e a Fátima de ontem não é a mesma de hoje, e a de amanhã com certeza não será, né? A do mês que vem. Então, a gente vai caminhando e aprendendo. Às vezes acontecem coisas ruins na vida da gente que a gente pensa assim, por que, né, que aconteceu isso agora, que estava tudo dando certinho, foi acontecer algo assim tão negativo na minha vida? Não, algo negativo aconteceu para vir outro positivo. Ora, por isso, um daí dá o espaço para o outro, né?
Então, o Mano me chamou para o sarau, até fiquei surpresa, eu conhecia pouco o Mano na época. Ele me chamou também para fazer parte, né, do sarau ali no online. Aí a gente conversou ali, online, no grupo. E eu fui a poucos presenciais, eu acho, não fui a tantos igual vocês, assim. Mas todos os que eu participei foram sempre muito marcantes, também me sinto muito bem no grupo, me sinto mais solta, me sinto à vontade. Às vezes tem umas briguinhas, porque eu acho que eu sou a tiazinha do rolê, né? A tiazinha do rolê sabe como é, né? Aí vai chegando aquela fase assim de caduca, aí a gente quer pá, querer pum e pá, né? São 3 livros, né? 3 livros autorais já, né? Com a ajuda de um, ajuda de outro, inspiração daqui, inspiração dali. A gente vai andando. E quer, por que a gente quer? A gente quer escrever, a gente quer da escrita, porque nós queremos deixar história aqui. Queremos deixar uma história bacana, fazer, deixar nossa marca aqui nesse pedaço de chão, para amanhã ou depois dizer, tinha uma preta lá em Porto Alegre que escrevia, né? Tinha uma preta que deixou os livros, blá, blá, blá. Tudo isso a gente aprende nos grupos. Aprendi muito nos grupos. Durante a pandemia ficamos muito sozinhos, chama um, chama outro, aí já virava assim aquele quilombo online. É ou não é? Conversa com o outro, já puxa um vídeo de lá, puxa uma música de lá, e a gente já está ali amenizando as dores, né? Amenizando as dores, porque chamamos de quilombo, né? Ali a gente se abraça, ali a gente se apoia, né? Na hora da dificuldade e ri na hora da alegria. É isso aí. A minha participação é mais um aprendizado do que um ensinamento aos outros, né? Porque eu acho que a gente aprende um pouquinho de cada um para nosso enriquecimento espiritual, material. E eu vou dizer aqui uma poesia também, porque já falei até muito, né, gente? E que tem a ver com a minha parte, né, gastronômica, né? E aí, então eu vou dizer aqui, quem não tem o livro Mel e Dendê, pois que tenha, porque aqui tem bastante gostosura. Olha essa poesia aqui da página 13, olha esse número, 13! Que número lindo, né? Ainda vou me casar com 13. Eu lancei Mel e Dendê no dia 13 de março. Lancei Santas de Casa dia 13 de abril. Isso vai dar em casamento. Eu e esse número. Um bate-papo Vou ter que te chamar pro 13, hein? Vou ter que me chamar pro 13, né? Um bate-papo informal na solitária cozinha. Seria até normal se a moça não estivesse sozinha. Um omelete de queijo, arroz, feijão, abobrinha, frango com molho, ervilha, colhidas da horta, agorinha. O aroma vai lá longe para provocar a vizinha. Com tantos ingredientes, como ela estaria sozinha? Em um bate-papo informal, ela cozinha, cozinha, cozinha. Fátima Farias. Vamos agora chamar o José Antônio. Olha ali, José, que negro lindo. Olha outro zumbi do nosso quilombo. Já era, nós. Ei, José. Olá, pessoal. Meu nome é José Antônio Souza da Silva, sou técnico de enfermagem. E eu comecei no sarau através do convite do Rony. Desses encontros que a Sergs fazia no final de ano, baile, confraternização, e estava com a Maria Ângela e disse para dar uma olhada lá no sarau, para ver como é que era. Se não me engano, foi na Africanamente. Foi pela primeira vez. Daí ele perguntou, essas conversas assim, e se queria fazer parte, aí eu pensei, como é que eu vou fazer parte do sarau? Vou pensar. Aí, como eu estou no diretor, né, Raça, Gênero e Diversidade da Sergs, o que eu faço dentro desse projeto da Sergs? Era a roda de conversa, a cultura, música sempre presente, o empreendedorismo. Eu sempre fiz isso. E desfile, quando dava. Em 2019, entrei no sarau, para trazer, né, introduzir a roda de conversa, troca de saberes, e a primeira, acho que, atividade foi lá na Cervejaria Implicantes, que eu considero, assim, um dos eventos mais importantes e mais grandiosos que eu participei, né, com um tema que era a solidão da mulher negra.
E lá teve música, feira, DJ, desfile. Então foi uma grande confraternização. E a partir dali, mesmo não escrevendo naquele período, apenas era essa parte, vamos dizer assim, burocrática da cultura, que era só uma conversa. E depois, conversando assim com a minha mãe, ela sempre falou sobre a história da família, assim, sobre a cultura, né? A família sempre esteve presente na cultura. Meu tio, falecido, teve presente na cultura, fez parte de um grupo nativista na Serra Gaúcha, tem os tios que tocam aqui, autodidata, sobrinhos que fazem também da música gospel. Então, a cultura sempre esteve enraizada na família, né? E essa união que se deu aqui no Sarau, eu sempre falo para o pessoal, essa unidade deu muita força para todos nós, e os caminhos paralelos que tem o Sarau, eles são reflexos da nossa positividade, nosso pensamento positivo, né? E quando eu construí, assim, junto com outros colegas, o coletivo na época, a Sargento de Diversidade, eu sempre digo, pensamento positivo, se vamos fazer uma atividade, vamos fazer que ela vai dar certo. Se alguém chegar com a palavra não, opa, a gente tem que trocar ideias. E as ideias, elas vão somar, e a soma, o resultado é que está o Sarau, Fátima Farias, Dana, Ju, Mari, a Egéria, o Rony, a Rose, que dá esse apoio para o jornal, fantástico para nós, no período de pandemia, acho que foi a nossa salvação, vamos dizer, porque nós não tínhamos mais encontros, né? A gente não tinha mais o presencial. E agradeço aí a Rosemar por essa ideia, junto com o Rony, que construiu esse jornal, e hoje fazem 2 anos, a gente tem essa caminhada bonita, simples, objetiva, sempre com cuidado um com o outro, isso que é o mais importante. E dessa caminhada, né, eu tenho um projeto que foi o livro, né, de poemas para novembro, aonde eu tive essa ideia depois de participar do livro 50 textos para o cinquentenário do 20 de novembro. Quando eu abri o livro, eu achei que era uma coisa, tema único, né, para uma história tão rica, que é a nossa história da população preta no Brasil e no mundo. E mexeram até no meu texto, né, cara? Me perguntaram, mas mexeram no meu texto. A parte que mexeram, eu dizia assim, bancada negra firmou. Aí mudaram para herança preta firmou. Então foi um jogo político, né? Infelizmente. Então, a partir daquele momento, eu disse, bom, tem que fazer alguma coisa ali, né, cara? Isso aqui poderia ser mais explorado. Aí eu falo para o pessoal da série, o que a pessoa da cultura vai fazer. Ela disse, no momento ela não tinha ideia para fazer, então tá. Aí caiu no meu colo, assim, deixa comigo que a gente faz. E o que nós fizemos? Vamos pesquisar uns temas da história e passar para os trabalhadores. Eu sei que seria muito difícil os trabalhadores conseguirem fazer esses temas, porque tem que ter pesquisa, tem que ter envolvimento, tem que ter também o sentimento. Não é só ler, passar uma coisa como se fosse um resumo para o papel. E aí, o que me ocorre? Estou dentro de um coletivo potente, que é o Sarau Afrogueto Urbano. Então, dar esses temas para o Sarau e os demais poetas que fazem caminhada no Porto Alegre e no Brasil, desde o Rio Grande do Sul. E dessa história, que daí vem o do cinquentenário, aí eu conheci o Luiz Fraga, conheci a Evelyn Postali e o Jorge Amaro. Evelyn Postali, lá de Antônio Prado, poeta, ela disse que ela é muito a favor do movimento negro, do movimento da comunidade LGBT. E aí prontamente eu já disse, tem mais uma poeta que provavelmente, se eu convidar, ela vem junto. Felizmente ela vem na primeira e felizmente ela vem na segunda. E dizer também que um dos temas do livro 20 Poemas para Novembro, volume 2, é Sarau Afrogueto Urbano, que foi feito pelo Mano Ox, que já está todo o material encaminhado, praticamente da nossa parte, de vocês, né? Está tudo pronto, tudo nas mãos da divulgação. E era isso a minha presença, né? E agradecer a Dana que saiu daqui, que disse que eu não fazia poesia, não escrevia, não lia, né? No lançamento do livro Mel com Dendê, número 1, da Fátima,
Ela disse, o Zé, tu não vai ler? Eu disse, eu não sou poeta, não escrevo. Ela, mas faz parte do sarau, meu. A partir dali me despertou mais o interesse, né? E para te ver o que é tão positivo é esse grupo aqui. Nossas caminhadas paralelas lá se unem de uma maneira esperada, porque nós temos esse pensamento positivo de desenvolver a nossa cultura e a nossa fala. E agora eu vou passar para o Rony Moreira, simples assim. Gratidão, gratidão. Rony Moreira, simples assim, né? Eu estou tentando colocar esse nome porque no sobrenome entrou o Sarau Frugueto. Ah, é o Rony do Sarau? Ah, tu é o Rony do Sarau? Ah, me lembro de ti, tu é do Sarau. Entendeu? Então, foram tantos eventos, tanto tempo, e no fim acabou agregando. Bom, fica difícil de falar, né? Depois de tantas vozes potentes, né? Tantas histórias. A Egéria comentou na construção, né, do projeto, coisa e tal, que a gente foi mudando, a Dana também, né, foi toda uma construção durante esse tempo todo de sarau. Mas, na verdade, o sarau já é uma escola, o sarau é uma faculdade. O Mano tem esse sonho de fazer uma faculdade, coisa e tal, porra, mas já está pronto. O bagulho está pronto, mano, tá ligado? Porque ninguém sai igual de, né, quando entra do sarau. Entendeu? A pessoa sai totalmente diferente, né, modificada e para o bem, com certeza. Eu tenho muito que agradecer, né, vou levar sempre, porque a Fátima comentou esses dias. Como é que eu vou comentar de um livro sem primeiro falar do segundo ou terceiro, sem falar do meu primeiro? Não caí de paraquedas. Então, eu não caí de paraquedas hoje nos lugares onde eu estou, ou nos lugares que eu faço presente. Eu comecei em algum lugar. E esse lugar eu comecei dentro do Sarau Afrogueto Urbano. A minha negritude sempre foi muito forte. A minha caminhada se fez e se fortaleceu dentro da black music. Né? Então, eu não sou do hip hop. Reverencio, curto, mas a minha caminhada de nego velho, a minha caminhada é da black music, não é nem de samba. Então, me fortaleci muito, né, nessa questão da negritude dentro da black music. Começamos junto, eu e a Mariângela, como ela mesmo diz, eu vim de step, né, convidaram a Mariângela e eu fui de step nesse convite aí. E, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver um trabalho excelente, e vocês falando, ouvindo as narrativas de vocês, vem aquele cheirinho de construção, aquele cheirinho de reuniões que nós tínhamos. Onde nós vamos fazer reunião? Geralmente era no Mário Quintana, vamos para cá, né? Alguém levava uma bolachinha, outro levava o café, outro levava o chá, a gente sentava ao redor, não tinha cadeira, e fazia toda aquela construção, chama o fulano, chama o ciclano, era muito lindo todo esse desenvolvimento, né? E a partir daí a gente começou a se conhecer realmente, né? E aprender. Se hoje dizem que eu sou poeta, né? E eu até abracei essa causa aí, ou por conta do Mano Ox. Mano Negão, tu tem que escrever, tem que botar para cada um do seu jeitinho, né? Aprendi muito com a Fátima Faria dentro do grupo e outros. Eu fico sempre ligado em tudo. Eu tenho um pouquinho de cada um, com certeza. O José Antônio foi um cara imprescindível aí também nessa questão que eu vou chegar depois aí, na questão do jornal, porque ele fez um impresso do jornal, né? E foi assim, ali deu uma revitalização, uma força tremenda, e o jornal Afrogueto é muito conhecido no Brasil, porque a gente tem muitos amigos aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? E o jornal foi até para os Estados Unidos, na verdade, esse contato do jornal. Concordo com ele que a Implicantes foi no evento, eu estava pensando, antes dele falar, eu estava pensando, Implicantes, aquele evento foi indiscutível o melhor de todos. Mas eu tenho sentimento por dois eventos, que foi do Mário Quintana. Né? Na Casa de Cultura Mário Quintana, nós conseguimos manter um público desde as 14, 15 horas até as 21 horas. Eu acho que poucas pessoas conseguiram fazer isso dentro da Casa de Cultura Mário Quintana. E nós temos esse marco que às vezes a gente não se liga.
Nós mantemos a tarde toda e a parte da noite com o público. É incrível. E a outra foi no primeiro evento, no Bar 93, onde, pô, era o início de tudo, né? Era um tiro no escuro, a gente não sabia o que ia acontecer. E começamos os eventos, que era 15 horas, mais ou menos, pô, e era só nós ali cuspindo nos cantos, né, cara? E aí daquela preocupação, e pá, e agora? Daqui a pouco a gente olha para aquele viaduto do Brook ali. Mas aquele desce Figs lá da Alvorada lá foi brabo, hein? Também. Também. E aí desce o pessoal da Batalha de Rima. A galera vem em peso, sabe? Tu olha assim, sabe? Entendeu, Jair? Tu olha por baixo do viaduto, choveu de gente, sabe? E encheu aquele bar 93, o pessoal rebou. Foi lindo, foi lindo aquela coisa, que foi uma transformação, assim, tá ligado? No milagre. Pô, tá tudo parado. Daqui a pouco os caras chegaram e foi chegando mais gente, pô, foi muito lindo. São coisas que a gente não esquece, né? E depois, logo seguinte, nós tivemos uma pandemia, onde a gente, né, meio que se dispersou um pouco. E eu já estava afastado, porque eu estava fazendo uma outra caminhada do sarau. Mas eu senti que o sarau estava meio disperso. E eu conheci a Rose. Na verdade, eu estava na rádio, na Rádio Acácia, fazendo o programa Periferia em Cena, né? Que é outra caminhada que eu fiz, né, da individualidade, né? E nessa caminhada eu conheci o pessoal lá do Arecuja, onde eu conheci a Rose, e eu vi o trabalho, eu fazia parte do jornal, já era colunista do outro jornal, e eu vi o potencial da Rose, e a gente é que nem aquela coisa, é técnico. Eu me sinto um técnico, né? E tu tem que estar ligado. Às vezes o jogador não dá certo aquele time lá, tem que puxar pro teu tipo, ele vai encaixar certinho. Tem essa vaga aqui. E eu vi que a Rose era perfeita, né? Porque nós estávamos precisando. E eu falei, cara, Rose, pô, não quer chegar junto com a gente, assim, assado? E eu até achei que ela não ia aceitar. Ela prontamente aceitou. E hoje o jornal existe, persiste, por conta dessa queridona, que ela é uma queridona, que ela não mede esforços, a gente sabe do tempo dela, da correria dela, e ela não deixa o nosso jornal na mão. Entre os 2 anos, as edições sempre saiu, ela sempre se disponibilizou o horário dela, eu sou muito grato, muito grato. Às vezes eu estou na caminhada, o jornal, o Rony, mas não é, a questão é, às vezes, que nós precisamos de uma liderança, precisamos de alguém que controle as coisas, não deixe as coisas sair fora do eixo, né? Deu um norte sempre, opa, peraí, vamos fazer aqui. Então, a gente pega essa parte, mas não que a gente seja diretor, tem o nome de diretor, mas não é essa a questão. Nós somos um grupo, nós somos um coletivo, e todos têm voz ativa, tanto no sarau, quanto no jornal, e quanto no programa. E essa é a realidade. Eu tenho uma ideia, coloca no jornal, ponto, tá feito. E é assim, nós somos uma família. Então, eu passo a vez para minha parceirona aí, que chegou junto comigo, e eu acho que também ela não é mais a mesma desde quando chegou, nossa querida Rose. Boa noite, então. Boa noite. É muito bom ouvir vocês, né, porque fazia um tempo que a gente não se via, né, como tu bem falou, as correrias da vida, né, que só aumentam. Porque é isso, né, eu acho que no momento que a gente começa a se comprometer com a nossa ancestralidade, a nossa negritude, as portas começam a se abrir, né, como vários falaram aí. E aí a gente tem que abraçar novos momentos, né, e com certeza eu não sou a mesma não, Rony. E tu falou muito bem também, né, foi uma grande escola e é uma grande escola. E eu ouvindo vocês agora, assim, né, tipo, quase pessoalmente, né, eu fiquei me lembrando, né, quando eu pego as matérias do jornal e fico... É como se eu estivesse ouvindo cada um falar, sabe? Contar a sua história para mim. É muito gostoso, assim, sabe? Tipo, nossa, eu aprendo muito, muito com vocês mesmo. Só agradecer, nossa, de coração, assim. Eu aprendo ancestralidade, eu aprendo linguagem, eu aprendo muitos temas, até linkei alguns temas aqui, né, para não me passar. Bom, mas deixa eu me apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou a Rosemar Silva, né, ou Rose, para os íntimos. Eu também venho numa caminhada já de
digamos assim, uma inquietude, né? A minha primeira formação foi de arquivista, né? Trabalhei 10 anos como arquivista. Eu acho que por isso esse olhar metódico, né, que o Rony enxergou em mim, assim, tipo, não, essa pessoa aqui pode ajudar a nos organizar, né? E também tem uma caminhada pelas terapias holísticas, né, focando mais na indiana, na Ayurveda, né, que é um outro universo, né, tipo, que me centra, que me acalma bastante, assim. E agora, né, tipo, né, no momento de mídias e que a gente tem que se apropriar disso também, né, eu estou fazendo curso de produção multimídia no Instituto, né, que é onde muitos passaram por lá, inclusive um sarau que foi consagrado lá, né, e toda hora eles me chamam, né, tipo, tá, quando é que o pessoal do sarau vai voltar? Quando é que o pessoal do sarau vai voltar? Eu digo, não, é só marcar que o pessoal tá aí, né. Então, nessa caminhada, e muito isso mesmo, assim, sabe, tipo, construir o jornal esses 2 anos, com certeza me deu essa base, essa caminhada, assim, sabe, de uma das frentes que eu faço lá, né. E hoje eu me coloco como produtora cultural, inclusive, assim, né. A gente está em processo de formações e tal, e isso está muito bacana, assim. Porque, enfim, eu nunca me senti uma artista, assim, sabe, é aquela pessoa que flerta com muitas artes, mas não consegue se botar de cabeça numa só, né, então, eu acho que eu sou mais essa agitadora, assim, sabe, que também, como diz o Rony, assim, olha os potenciais, tipo, não, vamos lá, vamos fazer, vamos agitar, vamos fazer acontecer. E é isso, né, acho que o jornal perpassa muito por isso, né, e trazer um pouquinho da memória, né, então ele nasceu nesse momento mesmo de pandemia, como o Rony falou, e de afastamento, né, social, e, tipo, tá, vamos reunir essa galera, vamos começar a escrever de novo, né, vamos começar a circular de novo de uma outra forma, né. E foi muito, muito bem, assim, né, tipo, a gente teve várias edições, assim, muito bacanas, assim, né, eu acho que uma que ficou bem marcado foi a edição extra, né, do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha, que a gente teve nomes como a Lilian Rocha, Irlanda Gomes, Simone Melo, Dandara, né, nome de fora, assim. Foram só mulheres que escreveram, foi muito, muito linda essa edição. A gente perpassou por temas, né, eu acho que uma não tem como não falar, né, a nossa história é contada por nós, né, onde a gente ressignificou muito, né, e é como diz o José, deu origem à ideia dele linkar com o livro, né, essa questão da representatividade, né, do racismo estrutural que tanto nos afeta em todas as estruturas que a gente está, em cultura, né, pelo carnaval, pela música, pelo futebol, pelo cinema, agora com o professor Adailton também, religiosidade, essa questão do território também foi muito importante, né, de terreiro mesmo, das praças, de bairros, de pontos de cultura, política, leis e direitos, né, sociais, a questão do machismo, da objetificação da mulher, né, do feminicídio, né, Gélia, que tu trata muito bem nos teus textos, homofobia, a gente também trouxe a questão da sustentabilidade, saúde, moda, educação, poesia, né, claro, de resistência, de protesto, de amor, de muito amor, né, tem muita poesia de amor que nos aquece, a homenagem aos nossos griots, né, foi uma linda edições que a gente teve, das mães solos, né, e essa questão da solidão afetiva, as premiações, né, também lá pela Sergues, lá pelo trabalho do José, né, o mestre dos mestres, que depois o Rony pode nos falar também, homenageamos instituições, né, como o Satélite Prontidão, 120 anos de caminhada aí, né, desafios das novas mídias, né, jornal eletrônico, web rádio e podcast, agora a gente está aqui também. E eu acho que também falar do evento, né, Periferia em Cena,
Meu lugar de fala, que a gente realizou aqui em Alvorada, né, Rony, que foi muito bem, muito bom mesmo. Bela lembrança. Foi lindo. Isso. Agradeço aí vocês, aí tu e a Géria, que participaram aí. Foram as No geral parceiras foi terrenas. isso, assim, né? Os temas, assim, que eu linkei. Claro, teve muito mais coisa, né? Mas eu tinha que trazer essa memória, né? E trazer a memória de que a gente teve um total de poetas, claro, entre nós também, 53 poetas, em média, passaram pelo jornal. Talvez mais, né? Talvez eu tenha me passado aqui. Então, é uma caminhada e uma conquista, né? Que eu fico muito feliz, assim, muito mesmo em participar, né? E hoje, assim, eu percebo que é um arcabouço teórico, assim, sabe? Vou trazer um termo da academia agora. Até porque esses dias a gente estava em aula e teve uma menina linda, preta, muito jovem, acho que dos seus 18 anos, 20 anos, né, minha colega. E aí a gente está na cadeira de metodologia da pesquisa, né? Tipo, que eu vou escrever, né? E aí a menina me veio assim, tipo, eu tô querendo escrever sobre representatividade, mas não tem nenhum rumo, nada, o que eu vou fazer, né? Não pensei duas vezes, né? Peguei lá o livro de poesia e passei para ela, né? Tipo, então começa lendo os nossos escritores daqui, que tu vai ter uma ótima referência, né? Então, com isso, né, eu fecho a minha fala, assim, eu acho que é isso, assim, não... com certeza tem uma Rose antes do Sarau Afrogueto e uma depois, assim, ou melhor, durante, né? E como diz a Fátima, aí, daqui a pouco vai olhar lá para frente, vai ser uma outra pessoa também, nessa caminhada aqui. Vocês fizeram a diferença na minha vida, e fazem, com certeza, cada um do seu jeito. Só gratidão. Que maravilha, Rose. Gratidão. A gente tá junto nessa caminhada tão bonita, né, povo? Ai, como a gente é bonito olhando daqui, sério. Será que todo mundo acha a gente lindo? Aí eu acho. Agora vamos chamar, então, a Egéria, então, com a sua agenda cultural, né, Egéria? Bora, vem. Agenda cultural, salve, Agenda salve. cultural. A agenda não Bora. pode faltar. Tem um show imperdível. Dia 10 de maio, quarta-feira, no Teatro da Arena. Show Meu Valor, às 20 horas. Projeto Música no Teatro. Produção Silvia Duarte. Baita representatividade. Ingressos adquiridos pelo Pix. CNPJ 12.270.754.0001-40. Inteira 20 pilinha. Meia estudante, idoso, classe artística, serve para nós, bancários, 10 pilinha. É imperdível, né? Esse evento estará compartilhando músicas da autoria da Guaíra Soares, desculpa que eu esqueci de falar, que é o show dela, né? Da Guaíra Soares. E ela estará com grandes compositores gaúchos, como Delma Gonçalves, Swing Samba Rock, nossa querida Fátima Farias, que também esqueceu de falar que tem muito samba autoral, né? Val Gonçalves, Charles Alemão Cavaco, Mamal de Castro, Sandy Si. Ela estará acompanhada dos músicos Charles Alemão, Jean Luiz Soares, Gerson Petrão e duas convidadas especiais que acompanham por uma vida inteira, suas filhas, Bruna Soares e Bianca Soares. Bora lá, imperdível show, então, da Guaíra Soares. Outro evento que é da minha comunidade, que eu gostaria muito de passar aqui, é o Projeto de Ações Sociais Mussa. É o futebol para a gurizada dos 6 aos 16 anos. Para quem mora em Alvorada é interessante, porque é totalmente gratuito e é um projeto sério e comprometido, né, com as nossas crianças e nossos adolescentes. Às quartas-feiras, das 9 da manhã às 11 e das 2h30 às 16h30. Sábados, das 9 às 11 horas. É na Pousada da Figueira, um lugar belíssimo que todos deveriam, convido todos a conhecer, bem pertinho da minha casa. É Frederico Dil, 6.221, aqui na cidade de Alvorada, Projeto Espaço Mussa.
Futebol para criançada. Eles dão lanche para as crianças também, é um projeto muito comprometido. Então, vale a pena, né? Quem mora na Alvorada e não tem ali, às vezes, um entretenimento para o seu filho, participar. Que é um projeto que vale a pena. Tem um outro que eu fiquei sabendo hoje e eu fiquei muito feliz, contente. Ele é para o mês que vem, em junho, mas eu já vou divulgar aqui e certamente divulgarei novamente. É Cultura Hip Hop 50 anos, Rap no Teatro. 9 de junho de 2023. DJ Neso, Gangster e Veron. Teatro Bruno Kiefer, sexta-feira, 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua dos Andradas. Ingresso solidário, R$20. Dou 1 quilo de alimento também para esse evento. Então, um evento aí de hip hop chegando para o mês que vem, dia 9, vão se organizando, né? Que vale a pena também conferir. E quero aqui também não deixar de citar, dia 18 de maio, às 20 horas, Negros Encontros, com o nosso querido aqui, radialista e poeta Rony Moreira, e seus convidados. Ah, não esquecendo, claro, a nossa jornalista querida, também da minha comunidade, Marina Silveira, que o acompanha muito bem, inclusive. Então, é essa a nossa agenda cultural. Eu vou agora ler uma poesia rapidamente, porque eu sou poeta, né, gente? Eu não posso falar sem ler uma poesia, não cola. Eu fiz essa poesia num dos maiores eventos do Sarau, que eu concordo com o professor Rony, poeta Rony, que foi lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu estava com um caderno na mão, e o que aconteceu? Ali, na hora, aconteceu essa poesia. Eu estava para entrar no palco. Eu ia ler uma outra poesia. Mas o que aconteceu? A poesia veio do nada, assim. Eu acho que foi o Quintana aqui no meu ouvido. Só pode, eu creio. Porque a minha primeira poesia autoral eu tinha 10 anos e foi depois de ler um livro do Quintana. Então eu não duvido que não foi aquele velhinho que veio no meu ouvido e falou, é assim, ó. Sendo firmes e fortes, seguimos. O objetivo, o mesmo. O caminho, qualquer um que for da positividade. Vamos juntos, uma irmandade. Um corre aqui e ali, assim vamos seguir. Nossa luta é disputa. E prontos estamos. Afro-gueto urbanos. Avante vamos um com os outros, de mãos dadas, sobre o olhar do bem, do zen, de alguém que vem e chega, acrescenta, sustenta, acolhe e orienta. Vem conosco, experimenta. Vem, representa, pensa, realiza, determina. Vem, humano, a criança, a mina, a senhorinha, o senhor, todos. Aqui uma família que segue na trilha, não se intimida, luta e conquista. Invista na cultura, invista na sua vida. Poesia contagia. O amor é magia. E a música com melodia é alegria. A alma agradece e se compadece de tanto bem. E assim somos a batalha mais linda que é de se doar por algo ou alguém. Somos todos afro-guetos urbanos. Egélia Barbosa. Gratidão. Lindo demais. Agora vamos chamar o Manox para os créditos finais. Pode ser, Manox? Afro. Pode ser, sim, pode ser. Vamos, então. Pode ser, sim, Fátima. Bom, o que eu posso dizer, né, cara? Então, eu tive com o Renato Freitas recentemente, ele falou uma coisa muito louca, tá ligado? Ele falou assim, ó. Nós somos raiz por causa da nossa ancestralidade, mas nós também somos árvores e nós também damos frutos. E após os frutos eles amadurecerem,
né? Ao cair no chão, nós novamente semeamos a semente. Então, é um processo e um ciclo contínuo, né? E ele quis dizer o que com isso? Quis dizer que a gente é reflexo de muita luta dos nossos ancestrais. E isso ficou explícito aqui na fala de todos. Todos aqui falaram. A minha inquietude, a minha vontade de me conectar com algo maior. E esse algo maior dizer que esse algo maior é uma conexão de várias outras conexões, onde o Afrogueto Urbano, o projeto em si, é uma dessas conexões. Mas aqui, cada um que está aqui vem de outras conexões. A minha conexão é o hip hop. A minha conexão é a cultura da periferia, que envolve o samba, que envolve o pagode, que envolve o charme, que envolve a black music, que envolve o funk, entendeu? O funk de soul e o funk carioca. Ou seja, tudo que a periferia produz de cultura, de certa maneira, aqui todos nós fazemos parte disso, entendeu? Uns preferem mais o samba, outros preferem mais o hip hop, outros preferem mais o movimento negro, outros preferem mais o pagode, mas todos aqui, isso é muito louco. É uma que eu sempre que a construção do Afro também. Por ocasião, eu já no estado do Rio Grande do Sul, por causa do hip hop, já tinha uma relação muito forte com o hip hop em âmbito nacional, mas eu me perguntava assim, eu preciso sair da minha bolha, né? A minha bolha é o hip hop e eu preciso me comunicar com o conjunto da cultura e que esse conjunto seja a cultura popular, entendeu? E a partir daí começa. Se a gente for fazer um organograma, é muito louco, tá ligado? Cada um que foi chamado para essa construção foi chamado por mim, mas eu só fui o instrumento, entendeu? Não fui eu, não é eu, entende? Sem vaidade, sem ego, não é eu. É algo que transcende a minha vontade, mas que induz eu ter ações e criar movimentos. Então, isso passa pelo hip hop, passa pelo povo do samba, passa pelo povo do pagode, passa pelo povo do funk, porque eu cresci dentro de uma comunidade onde eu produzia tudo isso, entendeu? Nunca fui só o hip hop, né? E nunca gostei de ficar só limitado ao hip hop. Então, eu sempre consegui ter uma boa relação com o pessoal do rock aqui no Rio Grande do Sul. E nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente sofreu uma influência muito forte do rock gaúcho. Então, sempre tive por essa influência do rock gaúcho, eu acabei criando e tenho amizades com o rock gaúcho. Uma coisa que sempre foi muito forte na minha infância foi o samba rock, né? O samba rock sempre foi muito forte. Eu tive a honra de conhecer o Leleco Teles. Eu tive a honra, o privilégio de conhecer o Leleco Teles e o Bedeu. Eu conheço o Si, eu conheço o Paulinho Romeu, lá do Domodê. Eu cresci no meio desses caras que hoje estão com 60, 70 anos e alguns já nos deixaram, inclusive. Então, ter crescido nesse ambiente, eu morava no Morro Santa Teresa e esse povo se encontrava ali na Zenha, ali na Santana, entendeu? E eu, por ter vindo de uma vivência mais neurótica dentro da pequena, nesse meio, falei de Bedeu, então às vezes eu estava lá em grandiosidade de estar presente perto desses caras. E quando eu comecei a perceber isso tudo, essa cultura negra gaúcha que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu comecei a falar assim, mano, isso tem que ser diferente, tem que desaguar diferente isso, né? Eu sou amigo
do Everton, do Pagode do Dorinho, sou os caras do Senzala, sou amigo dos guri do Louca Sedução. Então, isso é negra, isso tudo é o que ele gosta, tá ligado? E não tinha como eu não ir produzindo coisas que fossem interligando pessoas. O sarau eu tenho mais outras ramificações, né? E uma das coisas que nós estamos construindo nesse exato momento é a unidade do movimento hip hop brasileiro. Então, hoje a gente já tem um levantamento que nós somos mais de 10 mil fazedores de hip hop em todo o Brasil. Ó que louco! Estamos construindo nesse exato momento um museu que vai abrigar pela primeira vez parte da cultura negra do Rio Grande do Sul através do hip hop, da black music, da música charme, do R&B, no Museu do Hip Hop. O primeiro museu de hip hop do Brasil e o primeiro museu de hip hop do mundo. Isso é muito louco, entendeu? E além disso, também essa minha relação que eu sempre tive com a política, sabe? Eu não gostava de política. Eu achava que política, futebol e religião eram coisas que a gente não tinha que se envolver. E quando eu me envolvi com isso, eu me envolvi de cabeça para entender e decifrar. Porque o que faz a gente ter medo, muitas vezes, é a gente não decifrar o que está por trás daquilo que a gente está vendo. E eu caí de cabeça e fui decifrar. E fui pesquisar e estudei todos os principais partidos que construíram e ajudaram a construir a democracia no Brasil. Então, as minhas relações são sempre com partidos que historicamente estiveram e estão e continuam estando do lado dos trabalhadores, do povo trabalhador. E isso é toda a esquerda. Então, quando eu percebi que eu comecei a desvendar isso, eu comecei a ver que o hip hop era carente de muita coisa. Muita gente não sabe, mas a primeira lei que instituiu a Semana Municipal do Hip Hop, que é a Lei 10.378, foi criada por esse que aqui está com vocês, entendeu? E depois, além dessa lei, já ajudei a construir a Lei 13.043, que instituiu a Semana Estadual do Hip Hop. E depois a PL 124, que instituiu uma política pública em âmbito estadual para o movimento, né? Talvez vocês também não saibam, mas o cara que idealizou o Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho, que reúne todo o hip hop gaúcho, e hoje já é um hip hop brasileiro, foi criado por esse que aqui vos fala também. Então, eu sempre fui um cara que criei coisas, criei ações, criei movimento, entende? Porque eu entendia que o hip hop ele precisava ser respeitado. E para ser respeitado por um prefeito, por um vereador, por um deputado estadual, um deputado federal, ou até pelo presidente, nós tínhamos que mostrar que a gente tinha capacidade de sentar na mesa e fazer política. E por que eu estão aqui no grupo Afrogueto Urbano, né, que eles também podem fazer muito mais. Cada um que está aqui pode fazer muito mais. E não é por puro ego, não é por vaidade, mas vai de encontro com o que a Fátima falou, para a gente deixar um legado, deixar a nossa marca. A gente passou por aqui, entendeu? Então, a gente precisa intensificar o nosso trabalho, porque, infelizmente, as pessoas ainda passam fome, infelizmente, os jovens estão sendo assassinados dentro da periferia, né? A drogadição, né, tem crescido muito dentro das nossas comunidades, a pobreza, a miséria ainda é uma realidade, o racismo nunca teve tão em evidência como está agora, porque depois do último governo que passou por nosso país, esse racismo ele foi incentivado, né, pelo presidente que lá estava no poder. Então, a gente só via falar de fascismo nos filmes do Hitler. Hoje o fascismo ele é um espectro que circula entre nós, entendeu? Então, nós temos que entender que a arte que a gente faz não pode ser uma arte só pelo entretenimento, só pela arte, pela sua arte, mas tem que ser uma arte revolucionária,
tem que ser uma arte comprometida com a nossa ancestralidade, tem que ser uma arte que conscientize, uma arte que desperte, uma arte que toque o coração e abra a cabeça das pessoas para que elas possam entender sobre história, sobre filosofia, sobre antropologia, sobre sociologia e também sobre economia, porque o nosso povo precisa se apropriar da economia, porque a gente é carente de tudo, porque quando a gente busca na história, a gente percebe que o nosso povo foi, durante 388 anos, escravizado, e pós a escravização, o nosso povo foi jogado ao relento para sobreviver a Deus dará. E a gente sobreviveu. E se a gente sobreviveu, a gente precisa fazer uma revolução. E não é uma revolução através das armas, é uma revolução através do livro, Fátima Farias. É uma revolução através da poesia, Rony, através da poesia, Egéria, através da poesia, Manuel. É uma revolução, Mariângela, através da arte, para levar consciência para as pessoas entender que arte e cultura também é saúde, entendeu? É uma revolução onde nós estamos registrando a memória material e imaterial, Rose, entendeu? É uma revolução, José, onde nós conseguimos nos conectar tanto institucionalmente dentro da SERGS, mas também com o pé no barro junto com as expressões populares. Então, a gente precisa ter essa compreensão que o que a gente faz, cara, era para o governo nos pagar e nos pagar muito bem. E a gente faz porque a gente entende que é preciso ser feito, já que o Estado não provém, nós precisamos prover, porque isso influencia diretamente vidas, transforma vidas. Então, eu queria deixar esse registro para a gente entender que essa escola, como o próprio Rony comentou, essa universidade que é o Afro-Gueto Urbano, entendeu? Ela só é porque nós todos somos, entendeu? Eu posso ter sido, eu e a Fábio, as pessoas que tiveram o insight de criar, mas hoje isso só é o que é por causa de cada um e cada uma que faz parte do nosso coletivo. E olha que tem bastante gente que não está aqui e poderia estar aqui junto com a gente também. Ou seja, ainda vai provocar um segundo programa para falar sobre esse projeto, eu tenho certeza. Eu só posso dizer muito obrigado. Eu tenho muito carinho, muito respeito por todos vocês, entendeu? Vocês não sabem a importância que vocês têm na minha vida, entendeu? Eu aprendo com cada um de vocês, né? Eu sou um cara que eu tenho qualidades, mas eu sou um cara cheio de defeitos e todo dia eu tento melhorar um pouquinho esses meus defeitos para quem sabe um dia me tornar alguém que quando não tiver mais aqui possa, quem sabe, ser lembrado, entendeu? Então eu vou estar sempre contribuindo para fortalecer, porque esse fortalecimento não é do sarau, é do sopapo, é do slam, é do hip hop, é dos bailes charmes, é do nosso carnaval, é da nossa religião de matriz africana, é do nosso povo de tradição, nossos povos originários, entendeu? A gente aprende com o que já é nosso, entendeu? A gente só precisa se apropriar daquilo que... Porque até isso, essa sociedade tentou tirar. Dizem que a maneira que esse sistema consegue destruir o nosso povo quando a gente não sabe das nossas origens, das nossas raízes. E o Afro-Gueto Urbano, ele tem esse objetivo de ser um quilombo de resistência, mas também de reação. É isso. Afro-Gueto Urbano. Afro-Gueto Urbano.
Afro-gueto urbano. Afro-gueto urbano. Bora, muito obrigada. Muito obrigada. Isso é um mantra para todos nós. É um mantra. É isso, Fátima? Sim. Terminamos com a afro-gueto. Afro-gueto urbano. Tá bom, né, gente? Ficou legal, não ficou? Afro-gueto urbano. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada a Muito todos. bom, Até ótimo. a próxima. Então, gratidão a todos.